O síndico pode até esquecer o nome do morador, mas ele não pode esquecer o seguro. Então vamos lá, vamos começar hoje o nosso Talk Síndico com um convidado especial, corretor de seguros, René Kepler. Conhece tudo de seguro, né? Pelo menos ele me ajuda muito, ele tem muita experiência e importante. Pode se apresentar para o pessoal te conhecer, os síndicos. Olá, Laís, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da experiência que fui adquirindo ao longo desses anos, né? Eu já estou, não parece, né? Mas já estou há bastante tempo, né, trabalhando com seguro. Comecei bem jovem, com 18 anos, trabalhando em seguradora, daí trabalhei uns 10 anos com segurador e acabei montando uma corretora de seguros. Então, eu já estou aí com uma experiência de quase 40 anos já nessa Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Já passou muito perrengue nessa vida de corretor. Muito perrengue, muita coisa boa aconteceu, mas também teve muitas situações inusitadas, novas, e todo dia você tem uma situação diferente. Não é, seguro é muito dinâmico. Então, as situações, a gente conversava antes, né, que vão mudando, né, com o passar dos anos, como que as mídias mudaram, também mudaram os costumes, né, das pessoas. Então, muita coisa nova acontece, muitas situações novas, tanto na parte de acidentes, que antigamente não se tinha isso e hoje acontece. Então, o corretor ele tem que se adaptar e tem que conhecer bastante do produto que ele está oferecendo. Então, a parceria com o síndico é muito importante. O síndico ele tem que demonstrar para o corretor sempre, né, o que ele pretende, né, amparar no condomínio, e essa parceria com a administradora também é muito importante. É verdade, tem que falar a verdade também, né? O síndico tem como falar a verdade pro corretor, porque senão o seguro acaba saindo errado ali, trazendo algum problema. Eu vou também apresentar aqui o nosso síndico, porque ele tem muitas dúvidas sempre, ele sempre está aqui com a gente, Juliano Rabelo. Eu sou intimado a comparecer aqui, viu, René? Mas tem que aproveitar. Eu vim para fazer só umas 20 perguntas aqui pro René. Só isso? E, René, bicicletas, furtos de bicicletas no condomínio. É um gargalo nosso, né? E esses dias até fiz uma matéria que é uma epidemia de furtos de bicicleta. Eu gostaria que você colaborasse conosco. Como é que a seguradora pode cobrir os furtos de bicicletas? Bom, esse é um gargalo mesmo, que a gente tem há muitos anos já que as seguradoras têm entendido que é um problema para o seguro de condomínio, para não aumentar muito o preço do seguro do condomínio. Colocar até o RC bicicletário, né? Bicicletas, porque existe. Antigamente, eu também não sou tão judiado igual o René, mas eu já tenho aí pelo menos 20 e poucos anos de estrada aí, de síndico também, né? E não tinha RC bicicletário. Hoje você pega as apólices e já há a possibilidade dessa dentro da cobertura de RC, de guarda de veículos, você tem a cobertura de amparo de bicicletas. Só que, veja bem, você divulgar isso, né, para os condôminos, olha, vai amparar todas as bicicletas que estiverem no condomínio a partir de hoje está amparado. Não funciona assim. A seguradora ela tem critérios para que isso esteja amparado. Então, assim, um dos critérios mais importantes é que essa bicicleta, quando estiver dentro do bicicletário, ela tem que estar acorrentada em uma viga ou uma argola chumbada na parede ou no piso. Isso a gente vê que não acontece. E tem que ter uma gaiola, né? Não a exigência de gaiola não necessariamente, sabe? Tem talvez alguma seguradora, até vou te dizer que eu desconheço, que exija que tenha a gaiola, mas essa parte de estar acorrentada, de estar fixada mesmo, é a exigência para que haja cobertura. E o mais importante, existem limitações de valor de cobertura por bicicleta. Então, assim, cada seguradora tem um critério, mas vamos lá, R$2.000 por bicicleta. Então, se tiver uma bicicleta de um cara que é um corredor de ponta aí de ciclista... Nós tivemos um furto de uma bicicleta de 60 mil. E aí o seguro era só 2.500. Então ele vai pagar isso daí. Então, mas assim, aí o morador também tem que ter um seguro ali particular na bicicleta dessa, O que a gente sugere? Não só para a bicicleta, né, para os teus bens mesmo dentro da tua casa. Você quer ter amparo para isso? Faz o teu seguro. O seguro do condomínio é para o condomínio. Não é mas existe como... Existe, claro. Com o passar do tempo, as seguradoras foram entendendo que não só bicicletas, veículos também, há a possibilidade de fazer seguro de roubo de veículo, existe. Dentro do RC de guarda de veículos em condomínio tem cobertura também. Só que assim, foi entendendo e foi agregando várias coberturas.
Então o seguro foi inchando, né? Foi aumentando. No início era só incêndio, vendaval e dano elétrico, hoje tem lá 30 coberturas. Se você for procurar por seguradora, talvez tenha até mais. Rompimento de tanques e tubulações, Que não tinha antigamente. E assim, e tem muitas coberturas que você interpreta pelo nome da cobertura. Eu tive até um cliente que ele perguntou se vazamento de tanque era vazamento de tanque de lavar roupa. Se não vazar o tanque. Aí eu falei assim, cara, não é, né? Se vazar também a água do tanque, não vai causar um estrago tão grande. Mas então, assim, a interpretação gramatical até, ela complica. Porque eu vou sempre tentar interpretar a meu favor. Certo? Eu sou condômino, eu vou tentar interpretar a meu favor. E eu posso falar um negócio? E as seguradoras que me perdoem, mas eles fazem seguro para não pagar. Olha, eu não posso falar mal de seguradora, porque eu dependo de seguradora. Mas a gente tem uma frase, a gente paga seguro para não usar, né? Me dou muito bem com todas as seguradoras. Essa frase mas, bem assim, velha. A seguradora também tem o lado dela, que é se ela for amparar tudo, ela tem que cobrar por isso. E o seguro de condomínio, apesar de ter aumentado bastante o preço nos últimos anos, ele ainda é um seguro barato. Você pegar um seguro aí de 100 unidades, né, que você custa lá, sei lá, 3, 4 mil reais, você divide isso, quanto que vai dar isso lá em 5, 6 parcelas por mês? Vai pagar 10 reais, 5 reais de seguro por mês, então é muito barato. Só que não paga tudo. Então, assim, vai amparar aquilo que é o básico, né? O incêndio vai estar amparado, um vendaval vai estar amparado, os raios queimar equipamentos elétricos. Do condomínio. Sim, né? sim. Do condomínio. Interfone. Tive esse caso e até comentei com a Laís. A moradora me ligou perguntando sobre a televisão que queimou, né? E olha, o seguro vai cobrir interfone que queimou, motor do portão que queimou, área comum. Interno não cobre nada. Interno não cobre nada. Existe hoje, isso já há alguns anos, uma cobertura de incêndio para bens de condôminos. Isso existe, né? E a gente tem procurado fomentar isso em conversa com os síndicos e com as administradoras. Por quê? Há muito tempo atrás eu tive um incidente em São José dos Pinhais em que houve um incêndio dentro de um apartamento e queimou assim, um apartamento simples, mas queimou o quarto, a cozinha, deu um prejuízo grande, piso. Olha, o prejuízo foi terrível. Apartamento pequeno e tal. E a gente já havia incluído nessa época, né, até foi por minha sugestão, vamos incluir um pouquinho de cobertura para os bens do condômino mesmo, para que esse caso acontecer. E olha, aquilo foi a salvação da lavoura. Olha que bom, né? Ela realmente ficou, ela teve o apartamento todo ele reformado. Eu acho que ficou acho que foi melhor do que antes da reforma, porque ficou tudo novo. E tu vê, um custo mínimo. Só acresceu o quê no custo da mensalidade do seguro? Sei lá, 1%, 2%, sei lá, no custo final. Porque realmente pra essa fazer parte o seguro coletivo da porta para dentro. Mas é a parte de incêndio, né? Aí existe também cobertura para roubo de condômino, também existe, que daí eu acho que não é assim bem o caso, eu não tenho fomentado. O problema, Kepler, é que aí o síndico tem que ficar gerenciando isso. Né? Não, mas aí você passa para o corretor, né? Quando acontece... O corretor é bom, né? Você gerencia isso até o ponto que acontece o sinistro. Se aconteceu o sinistro, passa para o corretor. A orientação que eu tenho dado para as administradoras e para os síndicos: está na dúvida, abre o sinistro. Espera a seguradora se pronunciar. Eu já tive casos em que eu não quis abrir o sinistro. Não adianta. Não tem cobertura. E daí, posteriormente, o síndico me disse: não, pô, vem cá. Dessa maneira, a gente abriu. E acabou pagando, sabe? Então, assim... Nossa, isso é muito importante, o corretor ter essa informação para passar, porque muitas vezes a gente faz exatamente isso, né? Abre o sinistro, mas não vai cobrir. E, de repente, ele vai lá, o próprio síndico abre, direto com a corretora, com a seguradora, e aí pode paga. Estar parado, e pode estar parado. E aí é complicado, porque o corretor, né? Aí você fica meio assim. Você fica naquela situação, putz, eu falei que não tinha cobertura, mas tem, né? O que acontece também a gente já, pela experiência, sabe, no caso de um sinistro que está dentro da franquia, já tem o orçamento feito, né? Sim. E aparece lá, a franquia, sei lá, é 3 mil reais e o prejuízo deu 1.000. A gente já sabe que não vai... Essa semana aconteceu isso, né? Porque bateram, o portão fechou. Um carro, a vizinha, pode vir que não vai fechar. Ela acabou no sensor e o portão fechou nos dois carros. Segundo carro, né? Então são 2 sinistros, um ficou R$800 e o outro ficou R$1.200 para consertar.
E a franquia de cada batida do portão era R$1.000. 2.000 para 2.000. Esse acabou não valendo a pena abrir, né? Mas poderia. Quanto o condomínio perde de bônus quando abre um sinistro? Estava comentando Isso é uma curiosidade. Com a Laís, agora há pouco, antes da gente começar o podcast, sobre a situação do bônus. O bônus, antigamente, o bônus realmente era bem importante. 10%? 30%, você era quase como no seguro de automóvel. Você tinha fidelizava, lá, né? Além de fidelizar, ele te dava desconto mesmo. Hoje, se você for olhar as principais seguradoras, as top de mercado, elas não fazem mais essa analogia, você não precisa informar nada. Eles já têm informações pelo CNPJ do condomínio, já sabem muita coisa do condomínio, e quanto ao bônus em si, a cada ano que passa fica mais barato. Ainda existe uma ou outra que ainda faz isso, mas a maioria não faz mais. Nós temos um condomínio do lado de um bosque, infelizmente, com essa chuvarada temporal e tudo mais, nos últimos 8 anos teve 6 sinistros. Todo ano dá um sinistro por causa de vendaval. Queda de árvore. Folha, queda de árvore, chuva de granizo e tal. Tivemos dificuldade para renovar o seguro. Virar de risco, né? Daí porque ele é a mesma coisa que você tem um cliente que não, aí fugindo um pouco do condomínio, que tem um terreno, né? Ele é um empreendedor, ele tem vários imóveis, ele tem um terreno que tem uma araucária. Sim. Tem uma araucária, a beleza da araucária. Eu tenho alguns condomínios com araucária. E do lado do terreno dele tem imóveis que estão sob risco, né? Aí ele queria fazer um seguro para essa araucária. Se a araucária cair em cima, né, de responsabilidade civil dele. Mas não existe, não é possível. não tem. Tipo, nenhuma seguradora. Porque primeiro que não tem um imóvel específico assim construído. Tem um terreno. Você vai fazer um seguro de terreno. Mas Mas nem para terceiros. Nem para terceiros. Pelo menos, eu tentei em diversas seguradoras, né? A gente tentou. Eu, pelo menos, desconheço. Eu tenho alguns condomínios que têm araucárias, certo? Então, tem um condomínio de chácaras que tem várias araucárias, deixa ele fora. Mas, exemplo, o Montese, ali na José de Alencar, que tem uma araucária bem na frente. Dentro do próprio seguro do condomínio, eu poderia especificar araucária? Não, mas eu tive um caso, até inclusive da tua administração, em que uma araucária caiu em cima do portão. Isso lá em Piraquara, lá no Residencial Marumbi. Isso, e foi pago, né? A gente pagou todo o prejuízo e tal, porque foi em função da cobertura de vendaval. Então, o vendaval causou, pode ser uma árvore, pode ser uma placa, pode ser a própria telha que causou dano. E o pior Kepler, que a prefeitura não tinha autorizado nem a poda de 30%. Imagina, pois esse é um grande problema. Então ele quer retirar essa araucária, porque ele está vendo que existe risco de vida, não é um risco patrimonial, é risco de vida mesmo. Se ela cai em cima de uma casa que está ao lado, pode causar a morte de alguém. E a prefeitura não autoriza. A araucária é nativo, né? Então eu fiz uma declaração para ele até, ele também é advogado, e eu fiz uma declaração para ele dizendo que né, a nossa empresa pesquisou e que não encontramos nenhuma seguradora que estivesse com apetite de pegar esse tipo de seguro e fazer esse tipo de seguro, que é um risco iminente ali, praticamente é avião caindo. Vamos pensar num seguro para as árvores aí, ó. Seria muito interessante, eu seria um bom vendedor. Um bom corretor, eu tenho lugar para vender isso, com certeza. Mas assim, a gente esqueceu do principal. Vamos lá. A gente tem que começar do início. O início o seguro do condomínio é obrigatório? É obrigatório. E por que ele é obrigatório? É obrigatório por lei. Existe uma lei há mais de 50 anos que exige que o síndico contrate seguro contra danos, né? Então, na época especificamente era incêndio, mas aí com o tempo foi se agregando outras coberturas, nem todas são obrigatórias, mas o seguro de danos se entende. O incêndio, o dano elétrico, o vendaval, o desmoronamento, essas coberturas, o síndico ele é responsável pela contratação. Básico, né? É o básico, tem que ter essas coberturas. Artigo 1346 do Código Civil. É obrigatória a contratação do seguro pelo síndico. E qual que é o momento que tem que ser contratado o seguro? É na hora que o condomínio já possui moradores ou é na hora que a construtora entrega? Como é que funciona? Na minha opinião, tá? Quando sair o CNPJ, que aí passa a responsabilidade da construção para o condomínio, saiu o CNPJ já tem que estar com o seguro feito. Até o momento da entrega, quem tem que fazer o seguro é o construtor. Ele tem que um seguro de responsabilidade civil de obras, né? O risco de engenharia, ele tem também. A gente tem uma gama de seguros, inclusive eu faço bastante seguro de risco de engenharia para reformas e para obras novas. A partir do momento que existe o CNPJ, né? A BIT, CNPJ, o condomínio está estabelecido, a gente já consegue contratar. Antes disso, não. Exceto nos casos em que não existe CNPJ. E daí não é a figura do condomínio, apesar de ser muito parecido.
na situação que você é dono do prédio inteiro. Eu tenho alguns clientes assim, o cara tem, sei lá, um prédio inteiro, tem 30 apartamentos, mas não tem condomínio estabelecido porque é de um dono só. Ele faz para locação isso. Aí se faz um seguro como se fosse um seguro residencial, né? Contrata um seguro residencial com várias unidades e também tem possibilidade de fazer, mas daí não foge da figura do condomínio. Nós temos um condomínio assim, que é uma senhora só que é dona de todas as unidades, mas nós fizemos a constituição. Sim. Até porque para facilitar locação para ela, também. tem a locação, mas aí enquadrou-se no condomínio, CNPJ. Constituiu o condomínio e está perfeito. Eu tive um caso que me chamaram lá no Boqueirão, e eles têm o condomínio, entre aspas, há mais de 20 anos e não instituíram. E o pessoal estava fazendo um seguro, entre aspas, no CPF do síndico. Eu falei, mas não, aí algo está errado. Aí não funciona. Não aí vai ter a cobertura, né? Eu vou te explicar. O meu condomínio, eu moro no Boqueirão também. Desculpa aí, Capelão. E o meu condomínio é a mesma situação. São 10 sobrados, né, e não tem um seguro de condomínio porque não tem condomínio estabelecido. Nunca houve assim. O pior é que isso não foi ensaiado, viu, gente? Eu já tentei. Foi no gargalo. Vamos instituir o condomínio e tal. Não, mas é muita despesa e tal. Eu particularmente acho que seria muito bom. Né? Que é o correto. Mas não foi feito, então isso aí já é um condomínio que tem 30 anos já. Então fica desse jeito, não vai. Só que assim, cada um tem o seu seguro. Então o seguro, eu tenho um RC familiar no meu seguro também. Então, mas aí é casas, né? É casas. Facilita. É casa, facilita. Mas aí se acontece alguma coisa de um morador entrar pelo portão e bater o carro. Cada um com a sua responsabilidade. Daí no condomínio não. Se o portão cair numa criança. Aí mais complicado ainda. São todos proprietários também nesse caso. Exatamente, né? porque aí. Vou deixar o corretor sem dormir essa noite. Os proprietários respondem, né, pela situação de acordo com o seu percentual de ocupação do terreno. Então lá são 10 casas, cada um com 10%. Se acontecer um prejuízo, entendo eu. Cota 10 autos. Vai cotar 10 autos e cada um vai ter que pagar a sua parte. Se tiver uma sentença já aconteceu judicial. isso, né? Mas não foi judicial, foi assim de causar prejuízo a terceiro no portão, a gente já rateou. Então é uma preocupação mesmo, seria importante ter essa. Às vezes sai mais caro do que instituir o condomínio, né? Fazer a convenção para deixar tudo certinho para poder ter um seguro condominial correto. Mas existe uma dificuldade grande porque são muitas ideias diferentes. Com né? certeza. Cada um tem uma maneira de ver, de entender. Por isso que existe o síndico, né? Exato. O síndico vai lá representar todo mundo e consegue chegar num denominador comum ali para o condomínio. E isso é bem importante. Porque a gente, às vezes, pega condomínios sem seguro. Já pegamos condomínios que tem, sei lá, 10 anos e não tem seguro. Ou não é? E é uma questão que a gente, assim, né? Tá na lei. Eu morro de medo. É obrigatório. Ah, mas precisa. Ah, mas é uma despesa. Não, é uma obrigação. E aí tem que entender que o seguro, por ser um item obrigatório, é uma despesa, mas se der um sinistro, você vai lembrar dessa despesa. Principalmente o síndico. Principalmente o síndico. Não tem como. Nós não abrimos, viu, Kepler? Não abrimos mão. Então, assim, mas eu quero contratar você e aqui a gente não tem seguro e não tem CNPJ. Obrigado. Não é comigo. Vida que segue. Claro. Não tem como trabalhar dessa forma, né? Imagina. O síndico, ele tem, inclusive existe hoje seguro de responsabilidade civil do condomínio e do síndico. São dois. O RC síndico, né? E o síndico ainda existe mais um seguro que ele pode contratar fora o seguro condomínio, porque essas coberturas de RC, todas as responsabilidades civis que estão presentes na apólice de seguro de condomínio, tanto o guarda de veículos, o dano moral, todas essas coberturas estão dentro da apólice de seguro de condomínio. Mas existe uma que é o RC profissional. Nós temos isso. Esse não está dentro do seguro de condomínio. Então, assim, por exemplo, existe uma ação por um dano causado, uma pessoa morreu lá num acidente, tropeçou num ralo lá e caiu, bateu a cabeça, morreu dentro do condomínio. Pô, a responsabilidade do condomínio, o juiz vai estabelecer uma pena, uma indenização, né? Não uma pena, uma indenização. E daí isso vai para a justiça. Então, essa parte de custas judiciais, multas que o condomínio tiver que pagar e tal, isso aí não vai estar amparado no seguro do condomínio. Mas no RC profissional, sim. Então, assim, é mais um seguro, mas... É um seguro particular do síndico. Só que dentro do condomínio, antigamente também não tinha, né? A Laís, que é a novinha aqui, não... Obrigada. Mas nós que somos mais velhos, não tinha danos morais no condomínio, né? Não, e hoje você tem, porque às vezes foi numa assembleia e aí o morador lá se sentiu chateado
E aí, de repente, ele quer votar a todo custo e você fala, amigo, conforme o artigo 1335, deverá estar kits. Aí o cara, você tá falando que eu tô inadimplente? Não, tô falando que deverá Qual que é a estar regra, kits. né? E o cara entra com o processo pedindo danos morais. A Aí própria ele fala que foi exposto. foi exposto É. ao ridículo e tal. E por mais que não... eu já tive 2 situações dessa, tá? E não deu nada, foi arquivado. Mas na policy também Tá tinha previsto. esse amparo de danos morais. E o dano moral, tanto no seguro de condomínio como no seguro de danos, como de automóvel, tudo ele acabou sendo desmembrado, porque antes ele entrava dentro como dano corporal. E o dano moral ele é muito mais que isso. Ele pode ser um dano moral mesmo, da ofensa, né, da injúria, da difamação, e pode ser um dano emergente de um acidente. Então, por exemplo, aconteceu um acidente e eu fiquei com uma sequela. Eu faço podcast, né? Sou a Laís, faço podcast toda semana. Então, minha mulher é mais bonita, hein? A mulher é mais bonita. Não, e daí desse acidente eu fiquei com uma cicatriz no meu rosto. Isso me prejudicou muito. Eu tenho que usar uma maquiagem especial. Porque usou a imagem. Eu vou perder muitos seguidores, sei lá. Eu uso minha imagem. Então isso é um dano moral. Eu posso também chegar a reclamar isso ao condomínio ou ao seguro de automóvel também. Então isso foi desmembrado, não é mais um dano corporal, mas é um dano emergente. Então, Dano emergente. É um dano emergente daquele dano. Então pode ser um dano corporal ou um dano material, mas em função daquele dano, um exemplo atípico, assim, mas um motoboy, que é o que mais pede dano moral em acidente de carro, é o motoboy. E já tem os advogados preparados, parece que para atender isso. Então bateu advogado. Bateu a moto, Ó. o advogado vai lá, não, porque o cara perdeu o emprego, perdeu a faculdade, perdeu alguma coisa porque ficou tanto tempo para recuperar a perna. Moralmente ele teve um prejuízo. Né? Não é nada contra os motoboy não, viu, pesado? É contra os advogados. Não, eu não sou nem contra um nem contra outro, só estou dizendo como que funciona. Os motoboys, normalmente, quando acontece um acidente, vai reclamar dano moral. É porque a maioria usa a moto para trabalhar, né? É a mesma coisa que o Uber hoje, quando acontece um acidente, vai pedir os dias que ele ficou parado também. Isso é praticamente 100%. Né? Aconteceu, né? E é legítimo, né? Sim, ele tem com direito certeza. mesmo. Né? Porque a pessoa deixou de trabalhar aquele período ali, né? De ganhar. Isso é importante mesmo. Mas assim, a questão do seguro. Tem muito morador que, foi o que você questionou no início, que acredita que o seguro do condomínio, ele também vai cobrir a unidade dele. E não, né? É um seguro da área comum, só cobre os danos do condomínio. A unidade dele em si, a parte construtiva, então lá, piso, parede, teto, essa parte, o casco, isso vai estar amparado também no seguro de condomínio. Tá? Isso está amparado. Condomínio ali perto do aeroporto, nós temos em São José e também ali no Bacaxiri. Tem queda de aeronave. Tá na básica. É a explicação que eu faço, tá? Se o avião cair, destruiu tudo, nós vamos reconstruir o prédio, mas a geladeira, o sofá e a televisão que ele tinha dentro, o seguro do condomínio não paga. A não ser que ele tenha contratado, por isso que eu digo. A gente tem vamos voltar só no condomínio. O condomínio não cobre. Não, dentro do seguro do condomínio, a gente tem a cobertura de incêndio de bens de condomínio, dentro da cobertura do condomínio. Eu tenho acostumado a usar 20% da verba para isso. 20%. Como é um seguro a primeiro risco, não tem rateio, o seguro de condomínio, então normalmente a verba é suficiente. Agora, claro, se houver uma queda de uma aeronave que pega um prédio inteiro, eu não sei se 20%... Todo dia tá caindo avião? Não sei se aumentou muito, agora... mas aumentou muito a quantidade de aviões também, né? Se você pegar pequeno, 1930 lá, quantos aviões tinha, né? Hoje tem... às vezes aumentou também a divulgação, né? As pessoas não falavam tanto. Também, mas eu acho que mais o número de acidentes pela quantidade. Você falou de 20% da verba. O prédio, cada apartamento custa 500 mil. Qual o valor que eu tenho que estar segurando? Bom você tocar nesse assunto. A gente, quando está trabalhando com o seguro, a gente não trabalha com valor de venda, tá? O valor venal. Então a gente trabalha com reconstrução. Então procura amparar pelo CUB, né? E normalmente um pouco mais do que o CUB. Então pega lá o valor... CUB, gente, não é metro cúbico não, é
CUB. CUB, né? É o custo unitário de reconstrução da construção civil de cada cidade. Aqui no Paraná, no caso, tem o CUB específico. Você entra no Sinduscom, acho que é isso. Você vai ver lá qual que é o valor. CUB. E daí você mede a área construída do condomínio. Normalmente a convenção já tem qual que é a área construída, a área total construída. E daí dali você parte para estabelecer. Claro que existem condomínios que o CUB vai ficar muito abaixo do valor de reconstrução dele, porque o acabamento é muito mais requintado e tal. Então, aí vai influenciar justamente a construtora ou o próprio síndico em saber quanto que custa. Agora, o valor de venda, né, não importa. Né? Se eu construir um imóvel exatamente igual lá no Boqueirão, ou no Batel, ou no Bacaxeri, né, o custo vai ser o mesmo, teoricamente. Né? Vai ser o mesmo valor. Para reconstruir vai ser o mesmo. Agora, para venda, é claro que vai... E tem que estar segurado 100% disso, 70%? Não, nessa parte do... Até hoje eu estava olhando, a maioria das seguradoras ela trabalha com o primeiro risco absoluto no condomínio, é diferente de empresa. Seguro de empresa tem o que a gente chama de cláusula de rateio, que é a participação. Você segurou 1 milhão e a tua empresa tem 2 milhões. Né? Você fez o seguro, você pode fazer um seguro de 1 milhão, não tem problema nenhum. Desde que você declare que você tem 2 lá. Declarei que tenho 2 e se o seguro de 1, não tem problema nenhum. Agora, se eu declaro que tem 1 milhão, seguro 1 milhão e acontece um sinistro de 100 mil, a seguradora vai verificar lá que tinha 2 milhões em risco, não era 1 milhão, ela vai me pagar metade do valor, porque eu segurei 50%. Então, isso muito para o empresário e para imóveis, construções e empresas. Né? Mas o condomínio, se eu tiver 10 apartamentos que vale 500 mil, eu vou segurar 5 milhões. Se você tem de área construída do apartamento, sim. Mas aí você tem que somar mais as áreas comuns. Não é só do apartamento. Aí você tem mais elevadores, você tem mais salão de festas, você tem coworking, você tem uma série de outras coisas. Porque se eu segurar só 500 mil e tem elevador, piscina... Mas lá na metragem, né, na convenção, tem lá toda a área comum que engloba ali a cota daquela unidade. Porque o pessoal, tá muito caro, né? Aí é aquele valor, apesar que não, eu tenho achado muito caro, e eu acho que depois vai ter um tempinho para isso, pra gente falar de desmoronamento e alagamento, por causa da chuvarada que tem dado. Mas as mais caras, né? Essas são as mais caras. Muito mais absurdo, né? O incêndio, né? Incêndio, queda de área. Então, assim, você mexe 1 milhão para cima, 1 milhão para baixo, não altera tanto o valor, né? Incêndio exagere um pouco. Eu sempre digo assim, faz melhor sobrar. Melhor sobrar. E a mesma coisa na quantidade de coberturas. Por quê? Nós que trabalhamos com muita responsabilidade, principalmente vocês que são síndicos e administradores, se você esquecer de colocar uma cobertura ou suprimir, sempre, vou suprimir porque vai ficar um pouco mais barato. Às vezes o barato sai caro. Coloque todas as coberturas porque existem situações que você não imagina que podem acontecer e não imagina que vão estar naquela cobertura. Até saímos de um prédio de São José dos Pinhais há uns 4 anos atrás porque o pessoal queria que colocasse só o que estava no artigo 1346. Aí vai ser. Que é incêndio e tal. Eu falei, não, tem que ter responsabilidade civil do síndico. Claro. Tem que ter e quando tem 2 elevadores, mas só está coberto um elevador, como é que faz? Na verdade, não é que está... Essa é uma pergunta bem interessante. Não é que está coberto só um elevador, é que assim, foi informado errado. Foi informado errado, né? Não pode estar informado errado. Importante, hoje quando você vai fazer um seguro, o que a seguradora pergunta? Primeira coisa, idade do condomínio. Ela quer saber quantos anos tem o condomínio. Porque um condomínio de 30 anos ou 40 anos, o tratamento dele é diferente de um condomínio que foi constituído faz um ano. Por uma questão estrutural. Estrutural, desgaste, tudo isso. Então, primeiro. Segundo, ela vai perguntar se tem elevadores e quantos elevadores são. Né? Para ela poder dimensionar também a taxa dela em função da quantidade. Né? Porque senão ela coloca lá 50 mil reais de dano elétrico. Né? Ele vai amparar todos os elevadores. Eu declarei 4 elevadores. Só que assim, a taxa ela vai ser um pouco mais alta para quem tem 4 elevadores, creio eu. Porque o segurador, quando ele vai tarifar, ele pensa assim, 50 vai estar navegando entre esses 4. Então eu vou ter que cobrar um pouco mais né, do que só tem um elevador. Né? A quantidade, o risco aumenta. Então é claro que isso... Até porque nem todos vão fazer vistoria nos edifícios, né? Eu vou te dizer assim, hoje eu tenho visto assim, muito pouco vistoria. Dependendo do valor mesmo quando é renovação prêmio. Automática com a mesma seguradora, o pessoal nem tem. E depende muito do prêmio. Se é um prêmio alto, que compense para a seguradora mandar um perito lá, ela manda. Se é um prêmio baixo, ela não vai mandar porque financeiramente não compensa. No Xaxim, semana passada, teve a questão do muro lá que caiu, certo? Tá. Desmoronou. Coincidentemente, na frente de um prédio nosso.
E a primeira pergunta que eu fiz para a vizinha tinha seguro de desmoronamento, certo? O desmoronamento ele vai cobrir até menos o alicerce, ele cobra a queda do muro. Não, pior que não tinha. E aí eu fiquei pensando, pô, o muro já estava com algumas fissuras no rachador. A vistoria deveria ter indicado, olha, isso aqui não cobre por causa disso, mas seria bom a senhora... Daí aí o que acontece? Aí a pegadinha, né? A seguradora, como ela não tem como fazer vistoria de todos esses imóveis, porque fica muito caro para ela. E ela vai ter que repassar para nós. Olha, mas a maioria que eu estou fechando está tendo vistoria. Realmente, tem muitos acho que todos mas esse ano. Com valores mais altos, como aumentou também o custo também do seguro, é mais recorrente. Mas, vamos dizer, o condomínio que deu lá R$ 1.200 o seguro. O cara vai mandar um perito, o cara vai ter que ir lá tirar foto, ele não vai cobrar R$50, né? Combustível, você vai cobrar uns 200. Ele já perde ali 20%. Ali já perde. Aí vai pagar a comissão do corretor, vai pagar os mais impostos, 25%, mais 40%. Deus te ouça. Então, assim, vai ter toda essa despesa. Então, a seguradora vai entender assim, será que compensa? Não, então vamos deixar assim. Ela vai fazer o quê? Ela vai, no caso de um sinistro, ela vai avaliar. Se essa estrutura já estava condenada, né? Ela vai dizer assim, não, peraí, mas isso aqui já estava caindo, estava escorado já com madeira. Por isso que a manutenção é importante, né? Então, exatamente. Então, ela pode negar. Agora, se vai pagar ou não vai, caneta de juiz. Aí não dá para saber. Mas, num primeiro momento, a minha opinião, eu acho que a seguradora não paga. Se ela está vendo que já estava escorado, como eu já vi muito muro com escora de madeira. Pô, a elétrica toda solta e tal. Então, assim, aí o pessoal mostra uma foto do muro quando fez e fala, olha, o muro era assim, ó. Agora, depois de feita a inspeção, daí quando feita a inspeção prévia, e daí eu entendo que seja diferente mesmo, a análise de um sinistro. Porque daí vai se procurar lá na inspeção, pô, mas foi feita a inspeção e estava nessa situação e a seguradora aceitou, aí é diferente. É diferente. Agora, quando... Né? E quando acontece, por exemplo, aconteceu esses dias, inclusive eu te mandei, você que verificou isso. Ó, gente, como é importante ter um corretor de confiança que analisa cada detalhe ali e item da tua apólice. Sabe por quê? Que nem no teu caso, você pede pra gente o CNPJ, você pede a convenção, você verifica tudo. Mesmo sendo uma renovação, você sempre dá uma conferida ali pra verificar se tá tudo certo. A idade, tudo, né? Exatamente. E aí você verificou que não tinha cobertura de elevador. Não, e o condomínio tinha 2 elevadores. Ele tinha cobertura de dano elétrico, mas baixa, muito baixa, como se fosse um condomínio que não tivesse elevadores. Aí eu procurei, se não me engano... Qualquer queima de placa de elevador de 5 a 15 mil. Procurei pelo Google, falei, pô, esse elevador aqui tinha lá 10 andares. Não existe elevador, sem elevador. Aí conversei com Laís, como é que tá isso? Nossa, tinha passado sem e assim, o condomínio que tinha acabado de entrar pra gente. Chegou pra nós e você pega a pólice anterior, a gente faz uma triagem pelo menos, e aí você vai nesse básico. Ó, esse não tem elevador. E na verdade, não vou dizer que não pode acontecer. Pode acontecer para qualquer um, pode esquecer uma renovação, porque assim, a gente depende muito da informação tá no sistema. Então, se você tem informação em sistema, tem elevador, vence dia 30. Todas as informações estão ali. Então, vem um mapa de renovação da minha corretora, eu vou lá renovar todos aqueles condomínios. Se alguém foi digitar na hora lá, digitou errado, pode passar um seguro desapercebido, você não renovar, e pode acontecer essa informação. Então, eu não vou dizer assim que foi má fé de quem fez isso, mas fez errado. Mas se tem um sinistro, eu tenho um problema. Claro, com certeza, a seguradora não vai amparar. Exatamente. Ela não vai pagar porque não foi informado que teve o elevador. Agora, claro, aí vai para uma discussão judicial, vai dizer eu paguei pelo dano elétrico, né, especificamente, mas é aquela situação, você, por lei, você tem que informar para a seguradora a verdade. Então você tem que, qualquer tipo de informação que influencie na taxa ou na aceitação, faz com que você perca o direito de indenização e pague o prêmio de igual o plano de saúde. Tem problema cardíaco? Mas aí como é importante ter uma pessoa para te auxiliar, porque o síndico, gente, a gente não consegue saber tudo. Né, essa questão de seguro é bem complexa, teve muitas alterações aí, que a gente vem verificando aí, mudanças nas apólices. Então, assim, não tem como a gente saber de tudo isso. Então, tem que ter alguém ali para... Um corretor ali para te amparar nessa situação. Esses dias aconteceu também de eu mandar um seguro para renovação e não tem elevador no condomínio. Não tem. Um condomínio que nunca teve elevador, enfim, não tem. Um condomínio de 30 anos, mais ou menos. E aí, quando eu estava para fechar o seguro, o corretor veio e falou para mim assim, olha... foi informado pra gente que tem elevador no condomínio. Daí eu peguei e falei, quem informou? Na onde tá isso? Mandei a convenção pra ele e falei, olha, não temos elevador, esse condomínio nunca teve.
E ele falou, não, mas eu preciso confirmar porque foi verificado. Mas até hoje eu não sei Da onde que ele tirou saiu essa informação? Mas enfim, eu falei, O olha, não historiador tem. tem que ir lá para ver, né? Então vai lá ver. Eu hoje, tu vê como os recursos, né, de audiovisuais, tudo, de mídia, tudo ajudam a gente, né? O que eu faço numa contratação? Primeiro, puxo o cartão CNPJ, já vejo lá quando que foi formado o condomínio, se já tem mais de 10 anos, tranquilo. Então, Você sabe que eu tenho que fazer certificado digital para todos os condomínios. E todos. por causa dessa brincadeira, uma das perguntas que faz no certificado digital é: quantos anos tem o prédio? Aí eu vou nessa brincadeira. Ontem eu fiz 6 certificado digital. Pelo Giovana, 1989. Outro, 2005. Já fica sabendo a idade dele. Pela idade, pelo CNPJ, tá ali, dia do primeiro CNPJ ali para a idade do condomínio. Então você vai alimentando essas informações, né, para que não tenha uma dor de cabeça lá na frente. Você puxa pelo Google Maps, faz aí o Google Maps, o que faz pra gente? Me passou a informação, não tem elevador. Vou dar uma conferida, dá uma olhada no prédio. Né? Dá uma olhadinha no prédio pelo Maps, está lá o prédio. Pô, passou de 4 andares, tem que ter elevador, né? Porque assim, eu sei que ela também não está o dia inteiro fazendo seguro. Ela está um monte de outras atividades. Então, passa para quem vai cuidar disso. Nós vamos cuidar dessa parte. Olha, Laís, esse prédio nos parece, né, nos dá a entender que pode ter um elevador. Pode dar uma olhadinha, puxa, ela realmente tem 2 elevadores. Isso é importante. Porque às vezes, igual eu falei, o condomínio é novo, acabou de chegar lá pra gente, a gente tá separando documentação, sabendo, né? Aí eu vejo que o seguro tá pra vencer, eu já corro pra garantir a renovação desse seguro pra gente não ficar um dia sequer sem. E aí o que acontece? Eu não conheço condomínio. E na convenção, às vezes, você não tem especificado. Tem elevador? Tem. Quantos? Não tem não isso. Tem. Então a gente tem que acabar, né, fazendo essa triagem toda. E isso é muito importante, esse auxílio. Talvez valha a pena uma dica, chamar uma seguradora também, porque deram uma reduzida, né? Antigamente nós tínhamos várias. Agora a HDI comprou a Sompo já tinha comprado a Marítima, se eu não me engano. Na verdade, assim, a história foi tudo se acumulando. Vamos Bradesco, falar específico na HDI. A HDI ela foi incorporando várias outras seguradoras por efeito dominó. Liberty. A Liberty americana vendeu a Liberty Brasil, né, e por consequência um produto também de automóvel que chama Aliro também pertence hoje à HDI, ao grupo HDI. A Sompo, que era a antiga Yasuda, virou Sompo, e daí foi, sabe? Então hoje, que era Marítima. Hoje os grandes players aí são 4, 5 que são a Sul-América. Sul-América, ela hoje não opera mais com RE, só com Vida e Saúde. Aliança continua. Tá. Eu quero contar uma historinha rapidinho e o Kepler pode ajudar. Antigamente, eu acho que o seguro condominial era bem mais barato. Bem. A Porto Seguro chegou com uma propaganda, isso é 2007, tá, Kepler? E passava na TV e tal. Contrate a Porto Seguro. Estragava o disjuntor, o morador ligava na portaria, fala com o Zé. O Zé falava, não, chama a Porto Seguro. Lembra disso? Eu lembro. Sou macaco velho da Porto. Deu problema, não sei o quê. Olha, Dona Maria, não precisa me chamar, chama a Porto Seguro. Aí, Zé, estragou aqui meu chuveiro. Eu lembro. Aí ele, Porto Seguro, não, vou aí. O que aconteceu de 2007? Eu não sei se foi essa propaganda, e aí virou um boom, porque a Porto Seguro dava limpeza de caixa d'água. Não dá mais. Detetização, um monte de coisa. Só que aí nós tínhamos seguros com a Porto Seguro de 2000. O ano da renovação tinha chaveiro, um monte de coisa. Virou R$6.000. É o número que eu tinha, assim, um condomínio com tantas unidades. 2008 paguei 2.000. 2009 paguei R$6.000. Mesmo prêmio, mesma cobertura. E aí a mesma cobertura. Só que eles colocaram no pacote, fazemos limpeza de caixa d'água para o condomínio, fazemos desenvolvimento de caixa de gordura. Só que aí acho que não aguentou mais, né? Isso tudo migrou pro residencial. O residencial, eu não vou falar especificamente de uma seguradora, né? Eu vou falar em todas, né? Hoje no seguro residencial você tem esses serviços agregados. Limpeza de caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, dependendo do plano de assistência que você escolhe, tem todas essas coberturas. Nos seguros de condomínio especificamente, isso diminuiu muito. Não que não tenha, e tem alguns serviços sim. Mas ficou caríssimo. Eu tive um caso daquele do Pinheiro que caiu em cima lá no Marumbi. do portão, em que a seguradora não vem ao caso, mas a seguradora ela pagou tudo certinho, honrou com o compromisso dela, só que quando foi na hora de pagar o vigilante,
ela pagou um valor muito baixo. Então, assim... Tem uma cota de duas diárias, três diárias. R$300, 2 diárias. Não se encontra... Eles não encontravam quem fizesse esse serviço por esse valor. Não tinha ninguém para fazer o serviço nesse valor. Tanto que depositou dinheiro e nós que tivemos que encontrar. Então, aí o que acontece? Eu até na primeira diária, eu paguei a primeira diária. Eu liguei pro cara e disse, faz o seguinte, falei com o síndico, eu vou mandar um Pix pro rapaz, manda o rapaz fazer o serviço aí, essa diária. Tem que chamar o Neuri aqui e lembrar dessa história lá do Marumbi. É o Neuri. Ele vai lembrar. E daí, eu disse, não, vamos porque depois a gente corre atrás, vamos resolver, porque era um caso, o que acontece? Eu entendi, o prédio ficou vulnerável. E era um dia que estava acontecendo... Ficou vulnerável. Assim, tava um caos, tiraram aquilo ali, ficou escancarado. Aberto. E daí, tínhamos cobertura de RC de roubo de veículos, tinha outras coberturas. Só pra você entender, Como é que esse dia tava Entendeu? tão estressante no condomínio da Araucária que eu até saí do grupo, porque eu falei, não, se eu não sair do grupo, eu vou entregar esse prédio. Porque, olha, a situação caótica da cidade, caiu uma Araucária, nós fomos lá, cerramos o portão, tiramos o portão e ainda tinha morador que não entendia a situação. Entendeu? E foi pago, né? O portão foi todo reembolsado. Não, foi super rápido, foi feito tudo. Só a parte essa parte eu estou usando como exemplo, porque assim, eu ainda discuti isso com a seguradora, porque eu acho que tinha que ter um período maior, ou então assim, até o portão ficar pronto, 10 dias, eu vou pagar um vigilante, por quê? Porque vai ficar vulnerável. E é uma garantia da própria seguradora. Pô, não rouba um carro, não Exatamente. Realmente ficou Podiam roubar cabos elétricas e tudo mais. Se bem que essa parte, isso é bom você colocar, essa parte que é muito comum aqui, tá terrível, nossa cidade tem enfrentado, não só as grandes cidades, né? O roubo de fiação elétrica, isso nenhum seguro está amparando. Nem o residencial, nem o de condomínio, esse roubo de cabos e fios não paga. Então, assim, toma cuidado, porque às vezes pode estar pensando que cobre, mas não cobre. A construtora entregou. Fizemos CNPJ, nem todo mundo está morando lá. A Copel já deixou os medidores instalados. Se for furtado um medidor desse da área comum, não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. Não vai pagar mesmo. Isso é a mesma coisa, acontece, eu já tive um caso, não foi condomínio, foi empresa que roubaram as mangueiras de hidrante. Nossa, acontecia porque assim, os caras cortavam só o cromo ali. Porque é só aquela parte de bronze ali, bronze. Que é o que importa para eles. E infelizmente a polícia não consegue identificar, não sei como, quem compra isso. Porque, pô, eu acho que tem que ter alguém que compra, né? Não posso falar isso, né? É só ir ali no Parolim ali, né? Não ia falar Parolim. Vai ali na Chile ali, ó. Chile com a descendo, você vai achar Você vai achar ali. Mas assim, a gente não entende como que a autoridade não consegue, mas realmente deve ser uma coisa meio itinerante, não fica num lugar só, né? Vai rodando, mas é um crime que acontece todos os dias. E não cobra dos condomínios? Não cobra. Não, nem do condomínio, nem do residencial. Casco de extintor? Eu tive um caso de um cliente meu que pagou. Legal, ótimo. Eu admiro quem conseguiu pagar, mas eu desconheço. Porque realmente as seguradoras sabem que isso é recorrente e ela não vai... É um item excluso. Vai estar excluído. Não compensa daí para a seguradora. Isso, né? A gente tem que entender o seguinte, a seguradora ela quer ter lucro no que ela está fazendo. Como que ela vai ter lucro? Bom, pelo princípio de mutualismo, todo mundo paga. E você não usa. Não usa. Não sinistro. Não tem quantos condomínios que estão 30, 40 anos, nunca usaram, tomara Deus que nunca usem. Pagam pelos outros. Ótimo, né? Mas aí tem um que nem você falou, que é recorrente, todo ano tem um prejuízo, um vendaval, alguma coisa, mas ela quer ter lucro. Então, para ela ter lucro, ou ela aumenta muito o preço, e daí inviabiliza, daí você não consegue vender. A seguradora que começou a aumentar muito o preço, ela começou a cair fora do mercado e acabou até saindo mesmo. Teve algumas que saíram do mercado. São José dos Pinhais, por exemplo, tem seguradora que não faz seguro de vendaval. Não atende. Não atende mais porque vendaval. Ocorre muito. E daí, se não faz o vendaval, ela saiu do mercado. Porque a Mafre ainda atende condomínio? Olha, eu não trabalho com eles no condomínio, mas acho que ainda continua fazendo sim, mas eu não trabalho no condomínio, não. Eu tenho outros parceiros aí, mas veículos eu ainda tenho sim, mas condomínio não. Mas algumas seguradoras saíram. Porque quando vem as cotações, você fala assim, igual Allianz, né, HDI, Sompo e tal, Bradesco. Aí você fala, nossa, mas essa aqui não vem. Aí você pede acha, né? Uma cotação, já vem um valor absurdo. É aquele valor assim, tô te mandando, mas não quero fechar com você. Tem essa possibilidade deles mandarem um preço que é inviável,
Né, que é Já para rejeição mesmo. Assim, né? tô te apresentando, mas não duvido que você vai fazer. Eu paga para ver, né? E tem situações que ela realmente não faz mais aquele tipo de risco naquele CEP. Então, hoje, Lincoln CEP, da cidade de X, sabe que o índice de sinistro de tal natureza é muito grande, não vai fazer. Pegar o Lagoa Verde, Vila Isabel, tem muito alagamento. E aí eu queria voltar. Alagamento, desmoronamento... Alagamento não são todas as seguradoras que fazem, né? São muito poucas as seguradoras. Por quê? Em 1980, e lá vai bolinha, lá em Blumenau, teve aquela situação que gerou a festa da Oktoberfest brasileira, que foi para pagar, para se juntar, reunir forças para poder reconstruir. Kepler é alemão? Kepler é alemão. Eu sou Holstein Kepler. Ele vai contar a história de Também tem o Kepler para a gente conseguir pronunciar com mais facilidade. Pomerode. Então, assim, reconstruir a cidade, por quê? Prejuízo gigantesco. As seguradoras, inclusive eu, na época, trabalhava em uma seguradora antiga nacional, do Banco Nacional, teve prejuízo homérico, gigante. E daí era um produto que chamava 9 em 1, vinha 9 coberturas, incêndio e alagamento. Nossa, prejuízo para todo mundo. Então, excluíram essa cobertura. Eu não posso deixar passar. Talk síntico também é cultura. A Mas gente cultura, só cultura. Já vai descobrindo como é que originou a festa da Oktoberfest em Blumenau. Foi para isso mesmo, né? Que a Oktoberfest original é na Alemanha, Frankfurt, acho. Mas essa festa foi para que se conseguisse reunir a cidade e voltar. E voltou, realmente. Tem repassado esse problema durante os anos, mas não como foi aquela... Né? Foi um dilúvio. E daí as seguradoras acenderam um farol vermelho. Bom, peraí, mas eu não posso trabalhar com isso, que o prejuízo é muito grande. Com então, certeza. Algumas ainda fazem a cobertura... Que é o que aconteceu em Porto Alegre ano passado. O que aconteceu em Porto Alegre ano passado. Porque aí as seguradoras devem ter... Agora no condomínio, pensa bem. No condomínio, principalmente, vamos falar de prédio, né? Porque condomínio de casas também pega todas as casas. Mas vamos condomínio de prédio. Por mais que a água vai subir, ela vai pegar o quê? O hall de entrada e uma salão de festas. O condomínio em si, como um todo, a parte construtiva toda não vai atingir. Mas aí quando tem a garagem, né? Mas pega a garagem. Não, o subsolo. Mas não vai vai cobrir veículo, né? Veículo não, mas os veículos estão amparados no seguro de automóvel. Mas exemplo, eu tenho um veículo, tá lá na garagem do Indianápolis, que dá umas alagadas, e aí alagou. Meu carro boiando. Não vai pagar o carro. O teu carro não. Pelo seguro do condomínio não. Mas mesmo tendo alagamento. Mesmo tendo alagamento. Mas no seguro do carro, e o que o alagamento paga? No paga condomínio. Os danos à parte estrutural do condomínio. Alagou o elevador, paga o elevador. Vai pagar o elevador. Salão de festa, trocar o piso do salão de festa. Então, assim, não é muito abrangente, mas vai pagar uma boa parte do prejuízo, vai pagar, né? Se não me engano, eu não sei se a limpeza paga a limpeza também, limpeza da área comum, tudo áreas comuns, tá? A parte interna, infelizmente, esquece que daí você nem... Mas assim, qual que é a dica mais importante que você daria sobre como economizar na hora de cotar o seguro? Bom, uma coisa importante não é na hora de cotar, é na hora de ter indenização. Olhar as franquias. Muito importante. Primeiro, antes de contratar o seu seguro, faça uma planilhazinha e compare a franquia da A, da B, da C e da D. Veja quais são as franquias mais atrativas. Porque não adianta você pagar um seguro R$200 mais barato, R$300 mais barato, e lá no final das contas não tem indenização. Então, assim, o preço do seguro, você pode ver, ele não é muito diferente de um para o outro. Um pouquinho mais caro, outra bem mais cara que está fora, que a gente falou, mas assim, é parecido, né? Então, assim, na hora de contratar o seguro, olha primeiro essa parte de franquias. Olhou, tá legal, tá legal. Aí, o que é mais importante você contratar, né, que são as básicas, e daí as acessórias na medida em que você entenda que o condomínio tem risco. Se você vê que realmente esse risco de alagamento não existe, não tem por que você contratar. Um condomínio que fica no alto, né, sei lá... Não tem garagem subsolo. Não tem garagem subsolo, não tem nada disso. O salão de festas é elevado, não tem porquê. Né? Agora, as coberturas mais importantes são as que tanques e tubulações, as franquias eu tenho visto muito pesado. Muito alta. 3,5. E sempre lembrando o seguinte, a franquia, ela não é um valor fixo. Apesar de estar lá e você olhar de primeira, R$3.500. Não é esse o valor da franquia final. Por quê? É 10% dos prejuízos indenizáveis com um mínimo de 3 mil, ou 4 mil, ou 2 mil. Se der 100 mil, pode ser 10 mil de franquia. Pode ser 10 mil de franquia.
Se entendeu? rompeu uma plumada lá que estourou todos Isso. os Essa é a situação que normalmente está amparada. O rompimento da plumada, se é plumada mesmo, que é a tubulação de água e esgoto principal do prédio, isso vai estar Mas amparado. rompimento, não rompimento, falta de manutenção. Nem vazamento. Ah, a plumada é muito antiga, virou podre, o seguro não vai pagar. Bom você falar nessa parte de vazamento e tal, que eu já tive muitos casos e todos a seguradora não pagou. O que acontece? Muita chuva, e a calha mal dimensionada. Prédios mais antigos, que de repente a situação talvez na época não tivesse essa incidência de chuva tão grande como está acontecendo hoje, que mudou. 90 milímetros em 6 minutos. Exato. Então não dá conta, e daí essa água vem e entra e causa danos. Tanto para as paredes, como piso, como aconteceu com a parte comum do condomínio. E a seguradora vai dizer assim, mas não foi um destelhamento, não foi um vendaval. Não foi um rompimento de um tanque, uma tubulação. Onde que eu vou enquadrar isso? Mas olha, Kepler, você falou disso, eu lembrei de uma história lá do Live Pinhais. A seguradora depois reconsiderou, tá? Choveu granizo. Diferente daí. Faz uns 15 anos, tá? E só entupiu a calha. Por causa do granizo. Uhum. E com o entupimento dessa calha, transbordou nos apartamentos. E a primeira vistoria da seguradora foi negativando. Olha, não cobrimos alagamento por causa disso. E nós queríamos demonstrar para eles que não, só alagou porque o granizo entupiu a rede. Exatamente. de... Foi a chuva de granizo. Chuva de granizo. Prejuízo. Eu tive um caso assim que pagou também. Aí depois eles... recurso administrativo, e aí eles reconsideraram, né? Mandamos a fotinha lá do jornal dizendo cidade inteira com granizo e tal. Aí eles voltaram atrás. Mas essa questão das calhas também é importante, porque, por exemplo, se é um volume muito alto de chuva, não tem calha que segure, né? Mas a seguradora, a priori, ela não vai pagar. No caso, eu tive um caso de granizo também. O que aconteceu? O granizo, ele causou danos na calha. Ele não só entupiu, ele deslocou a calha, ela entortou e acabou como se... Foi um vendaval com granizo. Daí a seguradora entendeu que foi um dano dentro da cobertura de vendaval e acabou pagando. Mas assim, assumir e dizer assim, não, todo caso que molhar, não dá para dizer. Porque assim, ó, tudo é uma análise diferenciada. Você aumenta a calha de 100 para 200, né? O diâmetro lá. Diâmetro. E aí vai acontecer de não suportar uma chuva que deu segunda-feira passada, né? E aí a seguradora não pagaria? É um alagamento por causa que o dimensionamento de vocês... O alagamento, ele não vem de cima. O alagamento não vem de cima, o alagamento vem de baixo. Tem que ser elevação do nível d'água. Então não adianta chover. E quando transborda lá em cima, nas calhas... Não é alagamento. E aí entraria... Dentro do vendaval. O alagamento é porque não deu conta ali, né? Dentro da cobertura de vendaval. Mas dentro da cobertura de vendaval, quando há destelhamento. Então, vamos lá, deu um vento forte, né, tá na mídia, ou o CIMEPAR, eu já fui comprar aquelas cartas sinóticas do CIMEPAR, lá que você paga, tem uma taxa lá que eles cobram para emitir a carta, dizendo que no dia tal teve tanto de chuva e hoje nem precisa mais porque já está na internet. Você já vê lá quanto que choveu, quantos milímetros e tal. Mas antigamente tinha que comprar do CIMEPAR e cobrava uma taxa. Eu vou contar a história então. Ainda dá tempo. Deixa o René terminar. Então, essa parte do CIMEPAR, né? Comprava essa carta, pagava e tal, e daí comprovava que houve realmente um vendaval. Ok. Não tem carta, mas o vento foi um vento, vamos dizer, encanado, né? Ele passou só naquele bairro, mas destelhou o condomínio. Está coberto. Não importa, destelhou, foi um destelhamento. Os danos que causou ao condomínio, não às unidades, mas ao condomínio, e a parte construtiva, vamos dizer que vai ter que pintar o apartamento de novo. Isso ok, porque eu acho que isso faz parte da parte estrutural. Agora, a parte interna, os móveis, tudo isso aí, você tem que ter o seguro à parte. Aí não vai estar cobrado nem no vendaval. Mas no vendaval, está coberto. Sim, se for considerado um vendaval, ok, vai estar tudo certo. Vai ter que ser vendaval. Viu, René? Nós tivemos uma negativa de uma seguradora, porque diz que naquela região o vendaval não atingiu 55 nós. Eu acho que era 55. Metros por segundo lá. Tem uma... E aí o morador ficou indignado. Ele foi lá no CIMEPAR e pediu uma carta. Dia 21 de fevereiro de 2011. Quantos nós... Não sei se é nós. Velocidade do vento. Velocidade do vento teve na região do Bacaxiri.
E a própria carta do Cimepar, a negativa da seguradora, Falava que era da Cimepar. que era só não atingiu 55. De acordo com a Cimepar. E a carta do Cimepar falou, ó, esse dia deu 56,5. Apresentamos a carta e eles falaram, não, então temos que reconsiderar. E pagaram 11 mil de quilômetros indenização. por hora, né? Quantos quilômetros por hora lá? Não sei se é medido em nós, mas sei que aqui em quilômetros por hora. Então, até 55,9 não pagava, certo? Passou daquilo ali. 56,5. E eles pagaram. É, porque porque a própria negativa deles foi o argumento pra gente ir na Cimepar e falar, agora eu quero ver Mas realmente houve quanto- destelhamento? Houve... É que não destelhou, por Não. isso. Por isso que eles pediram a carta. Agora, quando destelha... Não, eles já deram a negativa falando que não tinha caracterizado o vendaval. Só que aí, pra caracterizar o vendaval, tem que ser mais de 56. E aí, beleza, então vamos na Cimepar e vamos ver quanto deu. Deu 56,5. Então tá, então foi Aí vendaval. foi pago. Foi pago. Mas quando tá evidente, né, o vendaval, hoje tá muito mais fácil. Porque hoje, assim, nas mídias, você vai ver, boqueirão embaixo d'água, terminal, tem filmagem, todo mundo tá filmando tudo. Hoje tem muito. Até é bom a gente falar depois hoje em sobre dia- isso, sobre câmera em 5 condomínio, minutos. em condomínio, se der tempo. É muito bom o condomínio. Nossa, é que muita tem- coisa sobre seguro, né? que A tem gente tem que fazer câmeras. outro... E eu falo que a demais. câmera ajuda. A gente tem que câmera ajuda marcar muito. outro podcast só pra Vou falar. ficar quietinho. Não, a câmera ajuda muito. Ajuda muito. Hoje, ficou registrado lá, tá nas mídias sociais que teve um vendaval, vai estar amparada, a seguradora vai pagar. Via de regra, ela vai procurar na mídia, ela tem acesso, ela não precisa pedir para mim. Ela tem acesso no bairro tal, dia tal, ela sabe se teve ou não teve um vendaval. E as câmeras de monitoramento também são aliadas do síndico, né, quanto à parte de portões, que nem aquele caso que a gente viu, a própria moradora parou na frente do sensor, o sensor não estava funcionando. Então teve um problema no portão, a responsabilidade é do condomínio, e daí entra no RC. Fica na franquia, nesse caso ficou. Mas tem casos que o prejuízo é Carro muito alto, de né? 11, 15, 20 mil, o seguro teria pago. Teria Porque pago. era responsabilidade Sim, civil, sim. porque o sensor não funciona. Não funcionou. Eu tenho uma pergunta bem diferente, assim, sobre essa questão de seguro. Você falou sobre a questão do seguro do síndico, né? Do dano moral, e tem a do síndico, que é um seguro RC. privado, né? Uhum. O RC. Uhum. Por exemplo, todo condomínio hoje tem um grupo de WhatsApp. Certo. E no grupo de WhatsApp, quem normalmente é ali o administrador é o síndico. Então, tudo que ocorre ali, o síndico responde também. Esses seguros, eles também entram nessa questão de grupo de WhatsApp, essa questão de comunicação dos moradores, porque acontece muito do morador acabar sendo ofendido ou ofendendo alguém e vir trazer ali um processo, um dano moral, algo assim. Bom, aí uma questão de opinião. A minha opinião, acho que não. Eu acho que não. Daí eu acho que não é igual uma reunião de condomínio. Agora, claro, pode um juiz entender que hoje migrou, né, esse tipo de reunião hoje passa a ser uma reunião permanente, porque um grupo de WhatsApp é uma reunião 24 horas por dia. É um grupo oficial você tá ali, o dia né? do inteiro em condomínio. reunião com todo mundo. Se você não silenciar, você vai ficar respondendo coisa... Eu escutei isso sexta-feira. Ele falou, Juliano, grupo de WhatsApp aberto é uma ata aberta, uma assembleia aberta o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, eu E entendo, registrado o tempo todo, né? eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu acho que é uma questão de foro pessoal de cada um. Quiseram fazer aquele grupo, ok. Não representa o condomínio, entendo eu. Agora, o juiz pode dizer, não, mas peraí, você é o síndico, você concordou, você abriu esse grupo, e daí houve uma ofensa lá dentro do condomínio, do síndico, contra algum morador, pode ser que responda. Né? Mas acho que Agora, futuramente existe uma possibilidade aí de estar entrando isso, eu porque acho hoje é tão... que tudo vai se adaptando, tudo que é muito dinâmico, principalmente nas mídias, é muito dinâmico. Eu acho que pode ser que exista um entendimento, mas aí tudo isso passa por quê? Por situações pela primeira vez. Aí vai chegar no STF. Até virar jurisprudência. Até virar jurisprudência. Né? É, porque hoje em dia tá tudo ali, né? As mídias são super ocupadas ali pelos moradores, pelo síndico. Eu infelizmente... procuro silenciar alguns grupos, eu deixo ali, eu participo, mas não deixo ativo o dia inteiro, porque senão você não... Eu tô só com 208 grupos de WhatsApp. Agora tem uma pergunta para vocês dois. Por exemplo, se o síndico vai lá, te manda uma apólice e fala, olha, faz para mim a renovação desse seguro e tal, e te passa as informações ali. E aí você vai lá, faz a renovação, ele faz o pagamento do seguro, e aí dá um sinistro. Por exemplo, deu um problema no elevador. O elevador queimou uma placa lá. Só que, no seguro,
não estava informado na apólice ali que tinha esse elevador. Tá? No caso, por exemplo, tinha 2 elevadores. Queimou a placa dos 2, mas não tinha informado esses elevadores. O síndico não passou essa informação, porque ele não verificou isso ali na apólice, e o corretor também não verificou que tinha esses 2 elevadores no condomínio. Como é que funciona aí? Quem que se responsabiliza? O que Esses acontece? 2 elevadores, eles teoricamente não estão amparados no seguro. E o síndico ele tinha a obrigação de ter feito, porque ele cobrou dos moradores, dos condôminos, esse seguro. E o seguro, teoricamente, cobriria os elevadores. Se o erro foi dele, aí está na responsabilidade civil do síndico, sim, ele pode ser responsabilizado. Se um morador ingressar com ação contra o síndico, ação regressiva cobrando o valor que ele teve que pagar, o síndico poderia chamar a responsabilidade Pode civil. chamar a responsabilidade civil, sim. E daí vai, claro que, normalmente, para que se seja pago pela seguradora, ou é acordo, a seguradora muitas vezes faz acordo, ela diz, não, entende que lá na frente vai perder a ação, que ele vai ser responsável mesmo, ou transitado em julgado. E daí, transitado em julgado, vai esperar até o final. Até o resultado da ação. E se for, né, se ele realmente a ação for vencedora para quem ingressou com a ação, aí ela vai indenizar. Que é o caso da madeira ali que eu estava falando, do alagamento, não, rompimento de tanques e tubulações. Que a seguradora não quis pagar porque disse que o piso era construtivo. Aí é diferente. Daí não, tá com não, processo. Não é responsabilidade do síndico. Daí vai até ele fez a parte julgado, dele. Né? A seguradora que não está pagando. Agora, no caso dele não ter contratado de forma correta, aí sim. Aí mas então o síndico tem que saber contratar o seguro. Ele tem que entender do seguro, claro. Ele tem que estudar sobre isso ele também. Tem que ter um bom apoio de um corretor de seguros. Né? Não especificamente a minha corretora, mas um corretor de seguros que oriente ele. Ou que tenha uma administradora que tenha alguém fazendo essa parte, por causa que a gente faz a nossa parceria já de atendimento. Nós sempre trabalhamos com 3 corretores e que seja especialista em condomínio. Porque às vezes a pessoa isso é muito importante pra gente. Entende de veículo e saúde e não entende de condomínio. Né? Mas olha só, agora é uma dica para os síndicos. Olha como é importante vocês saberem, conhecerem a questão do seguro do condomínio de vocês. Porque olha o problema, né? Olha o problema que vocês já ocasionariam aí nessa questão do elevador, se você não informa. Ah, mas eu não tenho que saber o que tem na apólice. Quem tem que saber é o corretor. Muito se engana, né? Você, síndico, tem responsabilidade sobre essa apólice, sobre esse item específico e tem que ter um corretor de confiança, gente, para poder te auxiliar, porque não tem como saber tudo. Aproveitando a situação do elevador, RC Garagem, o síndico não quis contratar, não deixaram ele contratar, furtaram um veículo. O morador entrou contra o condomínio, contra o síndico, contra todo mundo. Na defesa do síndico, ele tá chamando a responsabilidade civil, porque, olha, entre aspas, deixei de contratar a RC Garagista. Né? É interpretativo. Eu não sei. Não saiu julgado disso ainda, tá? Eu não sei se eles vão obter êxito, mas para colocar isso, porque existe uma cobertura específica para isso. Se não existisse a cobertura de RC guarda de veículos, ele não tivesse contratado porque não existe, aí tudo bem, está dentro da responsabilidade do síndico. Mas aí é responsabilidade do síndico de não contratar? Do condomínio, né? Do condomínio. Agora, do síndico, dizer para ele, ele não contratou, aí se foi determinado em assembleia que tinha que contratar essa cobertura e ele não contratou, a responsabilidade é dele. Mas tem convenção que você tem que chamar uma assembleia para renovar o seguro. E assim, às vezes, imagine só, chama a assembleia para renovar um seguro anual, só para isso. Tem convenção que tem isso, tem várias. Com todo respeito, a maioria vai querer pagar o mais baixo. E aí o que acontece? Você não chama essa assembleia, renova o seguro. Aí os moradores falam que ficou altíssimo, não querem que coloque ali aquele item, igual você acabou de falar da responsabilidade de guarda de veículo. Que tem 2 coberturas, a RC Garagista, a cobertura compreensiva e só de incêndio e roubo. Então, a cobertura compreensiva, ela cobriria, entre aspas, colisão também entre os veículos. Só que isso só existe se você tiver um condomínio que tem garagista. Um manobrista. Né? Nossa, e não tem. Isso aí não compensa, né? Muito raro, né? É muito raro. Quando tem um condomínio que tem um manobrista, normalmente é uma empresa terceirizada que já tem o seu seguro de RC. E pode ter certeza que os veículos desse condomínio também vai ter seguro. Vai ter seguro todos. Só ter manobrista lá dentro. Você vai contratar a empresa, né? Complicado isso, porque o pessoal quer economizar, mas não entende que... Gente, o seguro tem que compreender tudo, porque na hora que você precisa dele, aí todo mundo fica com raiva, fica apavorado, né? E é muito mais... o condomínio tem que pagar. É muito mais não do que sim. Com certeza. Para todo seguro, não só seguro, para seguro de saúde,
A gente vê isso no dia a dia. Seguro-saúde é mais não do que sim. Agora, o sim, se você separa, estuda eles e diz assim, isso aqui eu sei, isso aqui eu manjo, eu sei que isso aqui não vai ter problema. Renê, qual que é a dica que você deixa para os síndicos que estão aí iniciando, né, esse caminho de sindicância, de condomínios, e os que já estão no mercado, mas também não têm esse conhecimento de seguro? Qual que é a dica principal para você deixar para eles? Primeiro é ser muito transparente, né, com os condôminos. Eu acho que muito importante é deixar todo mundo ciente do que realmente está amparado. Isso é a parte mais importante, porque não gerar falsas expectativas. O que eu vejo muito comum de fazer um seguro de condomínio, faz o seguro, tá tudo bem, a gente fez o seguro do condomínio, está tudo coberto. Não está tudo coberto, principalmente a parte interna dos apartamentos, que não está amparada, isso subentende-se que está amparado, todo mundo pensa que tem, eu tenho seguro do meu condomínio, eu não vou fazer seguro da minha casa, do meu apartamento, porque já tenho do condomínio. E não é assim que funciona. Então, não é assim. Por exemplo, se roubarem, né, um roubo, um dano elétrico nos teus bens não estão amparados. Então, é importante isso. E ter uma boa parceria com uma administradora, né, que seja já mais experiente. Né? Porque se é um síndico novo, principalmente, que não tem experiência, até ele chegar nesse ponto de estar maduro já e saber o que tem que fazer com seguro, e não só o seguro, né? Muito mais fácil você ter um parceiro. Tem a questão também dos seguros dos financiamentos, né? As casas, os apartamentos financiados, a Caixa, por exemplo, tem um seguro já tem um seguro automaticamente. Muita gente não sabe, né? Antigamente, o que a gente fazia? Era bem comum. A gente fazia os rateios de condomínio, a gente pegava os financiados, separava os não financiados. E daí fazia seguro só dos financiados. O cara que estava o imóvel durante o período de seguro daquele ano, parcela 240. E não avisava ninguém sabia, não incluía no condomínio. Acontecia o sinistro não estava coberto. Então hoje não funciona mais assim. Como que funciona? Concorrência de apólice. Você tem uma apólice da Caixa e tem uma apólice da seguradora X. Né? Essa apólice da Caixa e a apólice da seguradora X vão se comunicar. Em caso de houver um sinistro, com a mesma cobertura, no caso do incêndio, elas vão se comunicar. Quanto que você tem? Eu tenho 200 e eu tenho 300. Então nós temos 500 mil segurado aqui. Quanto que foi o prejuízo? Foi tanto. Eu vou pagar, sei lá, um percentual 40%, outro vou pagar 60%. Então isso é uma comunicação de apólice, existe, concorrência de apólice existe e funciona normal, não tem problema nenhum. Só que, claro, ninguém quer pagar seguro em duplicidade, sem necessidade. Se você já tem o seguro da Caixa, o certo seria... Mas no financiamento acaba sendo obrigatório. É obrigatório. Aí, obrigatório. Aí já vem... Desculpa, mas não é só... É cartão, é um monte de coisa. Acontece bastante, a gente vê vários casos. Mas olha só, como tem, né, assunto sobre seguro. Tem tanta coisa que hoje a gente vai finalizar aqui com o básico do básico, né? Uma dica boa seria vocês convidarem num podcast futuro alguém do mercado segurador. Muito importante, alguém que seja até formador de opinião nessa área de condomínios, na área de seguro de condomínio mesmo, mas do lado da seguradora. Olha, eu vou poder bater neles. Eu vou poder bater. Eu te ajudo um pouquinho. Olha, vamos todos aqui fazer essa... chamar o rapaz da Aliança, já não gosto da Aliança, Aliança Arena mesmo. Já vamos chegar umas pancadas. Já pegou o futebol. Não, peraí, calma, isso é violência aqui. A gente só tá aprendendo e tirando... Não, é bater no cara da seguradora, no bom sentido. Mas é isso. Olha, eu queria agradecer você ter vindo aqui hoje falar sobre seguro, porque é uma coisa muito importante, interessante, e com certeza vão ter outras oportunidades para você vir aqui de novo, falar de novo, porque é muita coisa. Não dá para falar tudo, porque são muitos detalhes. Condomínios é muito peculiar o seguro, né? E as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem interpretar isso. Isso é muito importante, os moradores que nos assistem terem esse entendimento sobre a questão do seguro, que só cobre a área comum, não vai cobrir a unidade dele. Esse podcast eu vou divulgar nos 208 grupos de WhatsApp, viu? Porque eu quero que os moradores realmente assistam. Fica um recado final. Nenhuma verdade absoluta e o conhecimento ele é dividido. Não posso dizer que eu conheço tudo de seguro, porque, como eu te disse, todo dia... Aí o morador vai falar, não, o Kepler falou, Juliano, o Kepler falou... Não foi não, mano. Pode cobrir minha bicicleta aí, porque ele falou que cobre. Tava lá, com o cadeado lá. Não, aí embaixo do podcast eu divulgo o celular do Kepler. Fechar seguro para os moradores também é importante. É isso aí. Mas é isso, eu quero agradecer de coração, assim, a sua vinda aqui. É extremamente importante. O que a gente quer passar realmente para as pessoas aqui é a visão real dos condomínios, o que acontece de verdade, a questão do seguro, como é importante. Porque tem muito condomínio aí que não tem seguro. Gente, tem condomínio que não tem seguro, pede pro seu síndico aí e fala, eu quero ver a pólice. Extremamente importante. Então, assim, a gente está levando informação e conhecimento. Eu agradeço de coração.
Agradeço a Juliano Rabelo, mais uma vez, que está aqui, nosso síndico, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Né? E Obrigado, agradeço a vocês Obrigado que estão vocês. aqui. Vão lá no nosso canal, no YouTube, siga nós, compartilhe. Vai lá no nosso Instagram, no Talk Síndico. Vou deixar lá o arroba do Kepler para vocês conhecerem também. Lá o Instagram dele, mandarem questionamentos, perguntas referentes a Com seguro. certeza. E é isso. Vamos sair juntos. Valeu. Obrigada, Obrigado, gente. boa Obrigado a tarde. vocês.